resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome
sobre todos veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia! Está começando mais o meu, seu, nosso programa Aos Pés da Cruz. Jesus, o plano perfeito, ele veio para nos salvar, ele nos salvou da maldição eterna e nos colocou no seu reino de luz. Que bom que você está aqui, ótimo, que bom. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém? E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ministério pastoral, testemunho, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com a mensagem de Deus para a sua vida. Fique conosco, fique ligado conosco, e saiba que Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? Quero aqui já dar as boas-vindas ao meu amigo, irmão, meu fiel escudeiro aqui, irmão Joel Lima. Viana Lima, estou com Lima na cabeça. Meu amigo Joel Martins, né? Joel Martins. Deus abençoe, irmão Joel. Amém, Saulinho. Que Deus abençoe você também. Como sempre, é um prazer estar aqui e vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. E está aqui comigo também, dando a honra da sua visita aqui. Faz tempo que eu tinha esse desejo de convidá-lo e hoje aprove a Deus dele estar aqui conosco, né? Ele é pastor sênior, ou pastor titular, ou pastor presidente, como queiram, né? Da IEP. A IEP é a Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, né? Há 26 anos essa igreja faz a obra do Senhor aqui nessa cidade, e hoje, aprove a Deus, ele está aqui conosco, conversando um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua visão de vida também, né? Então está conosco o nosso pastor Wagner Lima. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, meu querido, meus amados, bom dia aqueles que estão assistindo o programa desta manhã. Alegria para mim, uma honra poder ter a oportunidade de estar contigo hoje pela manhã. Amém, glória a Deus. Está aí então as nossas boas-vindas, né? Pastor Wagner, você é nascido e criado aqui em São José? Em que cidade que você? Não, eu sou natural de São Paulo. São Paulo, né? Apesar de que já faz, sei lá, 45 anos que eu estou distante, não é, de São Paulo. Distante em termos de como raiz do nascimento. Sim. Eu estou em São José, como eu falei agora há pouco a você, há 22 anos, e eu saí de São Paulo para pastorear várias igrejas do interior. Sim. Do ministério. Então, Indaiatuba, Campinas, Taboão da Serra, Rio Claro, uma série de lugares. Pastorado, o irmão tem quantos anos? Só 40. Só 40. Aí, ó, 40 anos. É pouca coisa. É muita coisa. Eu acho que eu tenho. Quantos anos você tem, querido? Eu tô com 31. Puxa vida, eu tenho. Mais do que eu tenho de tenho idade. 9 anos a mais de ministério do que de vida. Tá certo, pastor. E assim, o pastor foi nascido e criado na igreja. Como que foi a sua infância? Eu fiz a semana retrasada, eu fiz 69 anos de idade. Não parece, olha, né? Que bênção. Bênção, não parece mesmo, é verdade. Parece. E 69 anos dentro da igreja. Eu nasci, com 40 dias de vida fui apresentado, né, no altar pelo pastor, e nunca saí de dentro da igreja. Então eu me alegro, eu tenho dito que muitos se alegram, né, de pessoas que se convertem no meio, né, da sua história de vida, e então aqui há uma vibração. Eu tantos anos servindo o diabo, outros, eu era isso, era aquilo, agora eu tenho
69 anos dentro de uma igreja. É uma grande vitória, né? É uma vitória. Sim, com certeza. E nesse tempo que o senhor teve de 69 anos dentro da igreja, você nunca pensou em sair? Já teve esse pensamento de você? Quer saber? Eu vou... Olha, quando a obra de Deus é puramente transformadora na tua vida, eu vou falar algo que talvez, não sei se poderão compreender, mas ainda que eu fizesse toda a força, todo o esforço para ir para o mundo, não dá mais. As marcas da intimidade com o Senhor na tua caminhada, porque o servo de Deus, ele tem que ser marcado por experiências, não é? Uhum. E essas experiências, muitas vezes, ou aparentemente duras, elas geram marcas profundas, mas são essas marcas que caracterizam, não é, a tua intimidade com o Senhor. Então eu venho sendo marcado desde que nasci, até no ventre da minha mãe, né? Meu pai foi um homem que bebeu muito, né? E os médicos diziam que eu teria problemas, inclusive, de raciocínio, de mente, pela quantidade de álcool no organismo do meu pai e que havia sido transferido para mim. Então eu já nasci debaixo de cuidados médicos e lutas para não morrer. Olha só. Então a sua infância foi difícil? Foi. Eu tive, né, nas etapas, logicamente, as etapas naturais do desenvolvimento de um menino, de uma criança, não é? Passei por elas, mas sempre lutando, né? Eu, quando bem criança ainda, eu cheguei a ter da parte do médico, a minha mãe correr comigo, porque o médico me havia dado 6 horas de vida por um problema intestinal terrível. E quando minha mãe me pegou e correu ao hospital comigo, viram aqui um inchaço muito forte, já me passaram eu na frente lá de todo mundo, e eu fui já vestir aquela capa horrorosa, uma capa que quando você vai para o centro cirúrgico, né, ela é fechada na frente e aberta atrás, né? Que ali é deprimente, não é? Muito deprimente. E aí, quando eu fui para o centro cirúrgico, eles iam me operar, o médico foi fazer uma marca que eles riscavam antigamente o lugar, né? E antes de chegarmos ao hospital, tínhamos encontrado com a esposa do pastor e que ia indo para uma reunião de oração, minha mãe pediu que eles orassem. E eles oraram ali em meu favor. E eu sair da sala de pré-cirúrgica e fui para a cirurgia, e quando chegou lá, desinchou. E o médico falou: mas eu não tenho como operar, vou operar o quê? Não tem nada errado. Não tenho. Olha só, não é? Então ali foi um momento assim que depois eu estava em jejum por causa da cirurgia. E aí você já viu, né? A tua alegria também. Fui comer além do que devia, voltou a dor. Mas era outra coisa. E Deus pôs a mão ali no centro cirúrgico. Então, o pastor sempre foi assim, tratado com o Senhor, essas marcas, né? Foram em toda a minha vida. Eu tenho dito que um servo de Deus, ele é rotulado, não é, pelo Senhor, mas é um rótulo vivo. Não é? Porque Pedro diz assim: não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor, seguindo um evangelho artificialmente composto, mas nós mesmos vimos a sua glória. Para eu pregar hoje, pastor Saulo, querido, amado irmão, eu preciso viver, ou eu vou viver antes de pregar, ou vou viver depois, mas eu vou ter que viver o que prego. Porque senão torna-se um evangelho artificial. E o evangelho artificial, eu poderia dizer que ele pode ser equiparado ao crente morno. Ele gera ânsia de vômito no Senhor. Então é aquele crente aquele servo que não ata nem desata, não tem uma experiência, tem uma religiosidade, um tempo de religiosidade. E eu não, às vezes eu brinco, né? Acho que eu matei muito passarinho quando eu era criança, apesar de eu nunca ter matado nenhum, mas porque não é possível eu passar pelo que eu passei na vida, né? Eu chego na adolescência, dentro da escola técnica, Liceu de Artes, comecei a desmaiar, e aí estava assim, daqui a pouco
Desmaiava. Desmaiava? Na adolescência. É mesmo? Você vê, saio da infância, vence, não é, uma etapa complicada, né? complicada, não é? Porque você nascer ou adquirir um nó no teu intestino, não é? E praticamente não dava para ver, e você quase morrendo, né? Sim. Aí eu venho, então começa o efeito do que eu falei do álcool do meu pai, não é? Então eu comecei a desmaiar. Aí então minha mãe leva ao médico, aí, né? De novo, aí o médico diz: bom, realmente é o fruto do alcoolismo do pai, porque ele hoje traz já como criança um excesso de álcool no organismo, e esse excesso ele vai concentrar-se no cérebro, não é? Então eu comecei a ter desmaios, e meu Deus, não era fácil. Imagina. Eu dizia: meu Deus do céu. Mas só que eu tinha uma convicção de que aquilo que eu vinha vivendo é porque havia um projeto por excelência futuro. Você sempre na minha teve vida. essa convicção. Sempre tive, não é? Então eu falei: se está acontecendo isso comigo, é porque o inimigo quer ceifar a minha vida antes de algum acontecimento marcante da parte de Deus. Olha. Então, minha mãe ia para a igreja, eu ainda criança, em reunião de oração, eu ia dormir, era criancinha, não é? Então minha mãe me punha lá na cadeira, dobrava o joelho, mas lembro sempre ela orando por mim, enfim. Então, a vida toda debaixo de oração, não é? Então eu falei: Senhor, tem algum projeto? Até hoje tem muitos que brincam comigo, pastor, porque quando você nasce, né, no bercinho, esqueci o nome que se dá agora, tem uns brinquedinhos para criança, né, para criança se distrair, né? Então ele fica girando, então a criança se distrai com aquilo. E a turma diz assim que acha que quando eu nasci minha mãe só pôs Bíblia. Eu sempre brinco. Essa é boa. Essa é boa, né? Berço evangélico, né? A pessoa fala: eu sou nascido no berço Em vez de pôr evangélico. brinquedo, acho que a irmã Maria põe só Bíblia pequenininha para ele se distrair com a Bíblia desde que nasceu. Tá certo, pastor. E como que foi, assim, a sua chamada? Assim, como que você teve essa consciência? Porque você falou que você tinha sempre essa convicção. Já nasceu com você? Assim, foi naturalmente? Como que... Não, as coisas de Deus, elas são naturais. Naturais, né? Porque nós não podemos nem antecipar e nem retardar o que Deus tem. É verdade. Porque Ele tem o cumprimento das suas promessas no tempo determinado, não é? Ainda que nós a tenhamos por tardia, não é? Na nossa mente, você imagina como que é a nossa ansiedade. Você recebe uma palavra profética hoje, não é? Daqui a pouco você está cobrando. Senhor, já faz 2 horas que o senhor falou, não aconteceu nada ainda, né? No dia seguinte vai cobrar mais. Então, a nossa tendência é 2 características quando se ouve uma palavra profética. Primeiro, o tempo de cumprimento que você cobra e anseia por ele. E segundo, o cenário, você monta o que vai acontecer. Não é? Eu chego para alguém e falo assim: vamos comer uma pizza? Só de eu falar agora, você está vendo na tua mente a mussarela derretida, não está? O cheirinho, você já começa a montar o cenário. É automático da tua mente, não é? Sim. O teu subconsciente já vai no cerne daquilo que você está ouvindo e você começa a degustar, a tua boca enche de água. Por quê? Porque você já começa a contemplar aquele momento. O cérebro já simula, né? Já simula tudo, já monta o cenário por completo. Você está na mesa e já no 3º pedaço de pizza, e nem foi. Né? É verdade. Aí eu comecei muito cedo na música. Eu tocava saxofone, trompete, clarinete. Então eu tocava, né? Com 8 aninhos já tocava clarinete. Nossa, que legal. E aí foi indo, eu fui para a área musical em termos de coral. Então, o que acontecia? Quando eu entrei no coral, você já entrou no coral com a tua voz mudando? Você fala fino, fala grosso, fala fino. Então, você não faz nada, você só estraga o coral. Né? Então, meu primo... faz coro, né? Não, além de você não cantar, desafina quem está do teu lado. É verdade. Né? Porque o ouvido musical... E meu primo era o regente do coral e ele notou que eu estava estragando o tenor.
Então ele falou assim: Wagner, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a reger. Olha. Me tirou de lá, né? Ninguém vai desafinar por minha causa. Você está pensando que eu fui promovido? Fui nada. Sutilmente ele falou: sai fora daí e vem abanar a mão aqui. Então me ensinou o compasso quaternário, ternário, e olha, esse hino aqui é assim, e ele ia no meu lugar. Olha. Né? E ali eu comecei. E aí estudei música. E eu, quando tinha por volta de 14 anos, eu regi um coral de 100 vozes. Meu Deus do céu, com 14 anos? Com 14 anos. E foi exatamente 14 anos que eu comecei a pregar em jovens. Então, fazia culto de jovens. Eu cheguei a fazer um culto de jovens com 14 anos que tinha 70 igrejas representadas. Mas era natural. Era natural. Eu nunca busquei, nunca parei para pensar no que eu estava fazendo. Sim. Todo mundo, puxa, admirado. Nossa, um menino desse aí, regendo um coral, Regendo ou pregando. Ou culto de... Lógico que a pregação era né, a superficialidade, né, do evangelho. Mas foi o início da minha vida. E quando eu vim para o Ministério de Pinheiros, porque eu tenho 42 anos de Pinheiros, né, e eu vim para a Igreja de Pinheiros em 1978. 78. Então para 2020 são 48 anos, né? Uhum. E quando eu vim para o Ministério, eu tinha por volta de 27 anos, né? Eu montei o coral. Antes até de vir, eu também fiz parte 2 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se alguém quiser falar de calvinismo, de arminianismo, pode falar comigo, porque eu sei as duas extremidades. Vivi os dois lados, né? Viveu os dois lados da moeda. E aliás, hoje está sendo de grande valia, né? Em função de tanta discussão. Sim, né? Voltou à tona esse assunto. Você sabe disso. Então, mas quando eu vim no Ministério de Pinheiros, na Presbiteriana também, não é? Lá havia brigado o regente, a regente era esposa do pastor, brigou com um conjunto masculino que tinha lá, só de uns homens que cantavam. Negro canta, que é um negócio, já é natural, né? É natural. Deles. E eram acho que 8 pessoas, eu não sei nem se. Estou até pedindo perdão se a gente pode falar negro ou qualquer coisa desse tipo. Sim. Mas eram homens que eu sempre admirei pela desenvoltura, né? Capacidade da voz, né? Diafragma e bonito, tantas coisas, ouvido musical. Então eram, né? E brigaram lá. Então acho que o conjunto, por ser muito bom, que cantava no coral, discordava da regente, acabou os dois, o conjunto e o coral. Nisso eu cheguei na igreja. Olha só. Aí o reverendo chamou. Recomecei o coral. Me permita abrir um parênteses, vou contar pode contar, fica à vontade. Como as coisas de Deus são. Quando eu comecei ali na Presbiteriana, o coral, eu fiz um convite, né? Quem gostaria de fazer parte? Coral. Só veio velhinho. Se os velhinhos ajoelhassem para orar, não tinha força para cantar. Então, eu até evitava deles ajoelhar, porque ficava sem fôlego para orar, né? Orava tanto que depois não tinha condição de cantar. Eram velhinhos, eu estou dizendo sério, não é? E eu falei: Senhor, é isso que tu queres? Eu vou fazer a obra com esses velhinhos. Olha. Não chamei ninguém do coral que já tinha existido e nem do conjunto masculino. Sim. Começamos a ensaiar, juntou-se a mim alguém que me levaria depois para o Ministério de Pinheiros, que era diácono da Presbiteriana, ou então pastor Osni, não é? Que partiu para o Senhor agora, que fez meu casamento há pouco tempo. Eu lembro dele. Eu lembro. E ele falava assim: Wagner, eu trago uma palavra de uns 10, 15 minutinhos e depois você começa o ensaio. Falei: ótimo, pronto, vamos fazer. E os velhinhos lá, né? Tudo para respirar 2 vezes tinha que economizar uma, né? Fomos ensaiando, fomos cantar. No dia chegou o dia da apresentação do coral, por volta de umas 30 pessoas. Foi uma unção tão maravilhosa do Senhor, que não era aqueles velhinhos cantando. Olha só. Eram anjos. A igreja presbiteriana é uma igreja amada, não tenho nada, mas uma igreja fria, assim, em relação ao emocional. Não é? Sim. São mais racional, né? Bem racionais, né? Bem racionais. A igreja caiu num pranto. É mesmo? Num pranto.
E inclusive nós, eu mesmo regendo o coral, comecei E a era um chorar. desafio, né? Porque que era uma igreja que tinha tanto talento musical, né, pastor? Eu estou falando, eu vou reger um coral onde tem doutores em música. Então, moleque atrevido, foi 18 Deus anos, mesmo, né? O Exatamente. que aconteceu? Depois, um por um, daqueles que tinham sido corista e desse conjunto, vieram conversar. Posso entrar no coral? Para cantar? Falei, cantar não. Se você quiser louvar, pode. Olha. Para cantar, eu não quero. Porque eu tenho uma marca de Moisés com Josué e me marcam muito. Quando Moisés sobe o monte, 40 dias, né, eles criam o bezerro de ouro. Aí Moisés, né, no estágio lá com a sarça, ele desce um pouco e já encontra com Josué, o seu fiel escudeiro. Né? E aí ele pega e diz assim para Josué: ouço a voz dos que cantam. E aquilo que estavam fazendo, o que era? Adorando o bezerro. Olha só. Então cantar não quer dizer nada, louvar é tudo. Louvar já é outra Louvar história. é outra história, um coração aberto com reconhecimento, gratidão. E aí no reconhecimento e através da gratidão, eu tributo ao meu Senhor aquilo que é devido a Ele por tudo que Ele fez por minha vida. Amém. Não é? Glória a Deus. Por isso que eu, em tudo da minha vida, eu tenho que olhar para a cruz. Foi lá a minha justificação, foi lá o meu perdão, foi lá a minha reconciliação. Você pega Romanos 5, você vai ver, nos Lindo justificou demais, pela lindo fé, demais. nos reconciliou com Deus, nos perdoou, nos restaurou e nos deu a filiação. Então, naturalmente, na minha vida tudo ia acontecendo. Mas ia acontecendo o lado que eu falo, o outro lado. As lutas não paravam. As lutas já chamadas. eram, né? As chamadas. Está no lutas, culto, né? você sai do culto, chega em casa, tua casa está arrombada, toda roubada, né? Tudo levado embora. É uma característica. Eu tive cólica renal. O cálculo renal é Deus coisa do céu. pior. E, bom, eu estou com, aos poucos, por etapa, que vai chegar agora, há 4, 5 anos atrás, do infarto fulminante. Né? Essa aí a Você gente sabe conta disso. depois. Mas tinha uma característica, o meu cálculo, né? Tinha um batismo. Ia fazer um batismo e eu ia batizar e me deu cólica na sexta-noite. O batismo era no sábado. E a cólica foi tão violenta que eu fui internado. E eu cheguei para o médico de manhã e falou: doutor, me dá alta. Rapaz, alta com dor. Eu falava: me dá alta. Né? Porque, mas escuta, como você está? Falei: doutor, eu tenho que sair daqui, eu tenho um compromisso. Me dá alta. Mas eu não posso, eu assino qualquer coisa que o senhor quiser, me dá alta. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas me dá. Não, você está tendo uma cólica renal, nós precisamos saber o que está causando, porque isso pode ser causado por várias coisas no teu rim, na tua área urinária, e você... Eu quero sair, doutor. O médico não me aguentou. Eu saí e fui fazer o batismo. Antes do batismo, nós oramos, a gente ora: Senhor, que essas águas, não é, sejam águas purificadoras, que aqueles que aqui adentrarem possam adentrar realmente com uma condição de verdadeira conversão. Não tomar um banho, não ser mergulhado, não é? E eu orei que essas águas curem. E eu entrei. A dor cessou. Fiz o batismo e quando a dor cessou, eu notei que, terminando o batismo, me deu vontade de ir ao banheiro para urinar. E normalmente quando você tem cólica, isto freia. Não sei se alguém já teve cólica renal aqui, mas você procura a quina de uma parede para bater a cabeça, porque dói menos. Eu muitas vezes socorrido, nas várias vezes que eu tive socorrido com isso, eu cheguei a entrar embaixo do banco do motorista de uma variante, de uma Brasília. De tanta dor, eu nem sei como eu consegui entrar lá, não é? E nisso, então, eu saí, me deu vontade do banheiro, eu fui. Quando eu fui no banheiro, eu escutei o barulho, plim! Quando eu olhei, eu expeli a pedra. Olha. Que bênção. E a pedra, ela parecia um cristal, colorida. O que eu fiz? Guardei a pedrinha dentro de uma caixinha. Falei, essa aqui vai ficar de lembrança. Quando os ladrões entraram em minha casa, a primeira coisa que eles roubaram foi a pedrinha, achando que era uma joia preciosa. Que coisa, pastor. Rapaz, levaram a lembrança. Levaram, mas a primeira coisa deve ter sido isso. Levaram tudo que podia, acabaram Até com a minha pedra casa. de rir. Mas a pedra renal, eles devem falar: puxa, chama uma joia aqui que deve valer um dinheirão.
Que coisa, né, pastor? Aí então você estava na presbiteriana, né? E aí então foi um diácono, que era o... Isso, depois o pastor Osni. Ele que te chamou para ir para Pinheiros. Como veja, você chegou lá em Pinheiros? Mas houve um detalhe, né? Quando nós estávamos ensaiando o coral, veja, eu nasci na Assembleia, mas já na própria inauguração da Igreja Brasil para Cristo, missionário Emanuel de Melo, minha mãe foi para o Brasil para Cristo. Eu ainda muito menino. Sim. Então, 20 e tantos anos, 18 anos, dentro de uma igreja pentecostal, aí você vai para uma igreja presbiteriana. Então você sai do fogo e vai para o outro extremo, congelamento. Né? Sem nenhuma depreciação. Estou dizendo sistema da igreja. Sim. E quando nós começamos a ensaiar o coral, então a gente orava antes, na época o diácono Osni trazia uma palavra, a gente orava, começou a acender aqueles velhinhos, gente. Aqueles velhinhos começaram a dar glória, sabe? Aleluia. E quando viram isso, botaram um presbítero para vigiar. Porque você vai trazer o pentecostalismo para dentro da igreja presbiteriana. Você viu de onde que ele veio? Brasil para Cristo. E aí, então, soltou-se um livro escrito pelo reverendo, Batismo no Espírito Santo ou Glossolalia. Glossolalia quer dizer... Línguas, né? Então, mas é maluco. É desgoverno mental. Então, eles falam, é batismo no Espírito Santo ou esses pentecostais são desgovernados mentalmente? Olha! O livro. Quando eu olhei, eu falei, não preciso mais de uma direta para eu parar com isso aqui. Daí saí dali e o Osni falou, olha, vai conhecer a igreja que o meu pai é presbítero. Você vê, o pai dele era presbítero em Pinheiros e ele era presbiteriana. Só que eu não vou te levar, Wagner. Porque se eu for, eu não volto, eu fico lá. Então não é o tempo ainda, minha irmã vai te levar. Aí eu fui para Pinheiros, o Inácio Pereira da Rocha, primeiro culto, uma casa que eles tinham tirado as paredes e ali ficou a igreja, uma casa bonita. Eu vou lá no culto com a irmã do pastor Osni, Esther, sento, pastor Walter prega o culto todo olhando para mim. 300 e poucas pessoas. Aquilo me incomodava. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está vendo, né? E o que eu ouvi aquele homem pregar, eu disse, eu não sabia que isso tinha na Bíblia. Desde a minha infância, você até me perguntou isso, eu amava a palavra. Eu não tinha a visão dela. Sim. Mas eu tinha algo especial pela Bíblia, né? Então, quando eu vi aquele homem pregar, falei, meu Deus do céu, é aqui mesmo. Não, eu tenho que vir para cá. E depois me convidaram para ir numa vigília no monte da igreja. A igreja de Pinheiros pouco fazia vigílias em monte, era um pouco. Só quando o pastor Walter sentia de Deus. E naquela noite que eu fui, sem que me conhecesse, então veio uma palavra profética que eu não imaginava por que Deus me trazia a esse ministério, mas que eu ia ver no futuro o que Deus ia fazer comigo, não é? Então aí, para responder a tua pergunta lá de trás, como é que eu vim para o ministério da pregação? Eu era regente do coral, sei o coral também em Pinheiros, na igreja Congregação de Pirituba. Pirituba, estava começando a igreja. Eu vou contar um detalhe para vocês. Você sabe que a Bíblia relata as falhas dos homens de Deus, porque é para você relatar as suas. Porque a gente esconde muito. A gente tem medo de falar. Tem medo de falar, né, pastor? Quando eu cheguei em Pirituba, a igreja de Pinheiros, eu ia ouvir alguns homens pregar, e eu sentado num banco, eu dizia, meu Deus, eu prego melhor do que eles. Olha. Não é possível. E aí, porque nós fez, porque nós faz, porque nós veio, porque... Falei, não é possível, Senhor, isso aí mata. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Ai, Senhor, eu sou melhor. Tenho que estar indo lá, né? Eu sou melhor. E quanto mais eu julgava os pregadores, mais no banco eu ficava. Porque quando eu cheguei em Pirituba, cheguei, pastor, eu sou regente de coral, eu já falei em rádio. O currículo lá. Dei uma capivara lá enorme, né? E achei que o pastor dizia, né, que bom que você veio, porque a gente anseia. A gente está precisando, anseia, né? Por chegar alguém. Ele falou, tá bom, querido, então senta. Senta onde? No banco. Fiquei 1 ano sentado. 1 ano, pastor. Enquanto eu não parei, o dia que eu honrei
um padeiro que pregou assassinando por completo o português, e ali um homem, um dos maiores advogados do Brasil, que eu não sei se você não chegou a conhecê-lo, mas ele, quando ia fazer júri, que o juiz via ou na defesa ou na acusação, o juiz já entregava de bandeja, porque o homem era terrível. O homem era bom. O homem era bom, sabe? Olha só. Advogado do prefeito de São Paulo, do ministro da Justiça, ministro da Guerra, de presidente da República, fazia os discursos, fez os discursos do presidente, vocês não lembram, Juscelino Kubitschek, que foi o que mudou a capital do Brasil para Brasília, construiu, né? Brasília. Era um homem. Então, esse homem se converte com um camarada pregar, nós fez. Então eu falei, meu Deus, quem sou eu para julgar? Aquilo foi uma paulada. Foi, eu devia julgar a mim. Eu que estou sendo um instrumento do maligno. Senhor, me perdoe. Aí eu caí na minha realidade, e Deus te ensina de formas duras, não é? Ali eu caí na realidade, nunca mais julguei. Dali Deus me levantou. Olha só. E ainda como regente, num aniversário da igreja, o coral ia cantar 2 hinos, eu regi o primeiro. No segundo, levanta-se um pastor que de música entendia o que eu entendo de ir para a lua, quer dizer, nada. Né? E esse homem profetiza: Deus te tira hoje do ministério da música e te transporta para o ministério da palavra. Eu não regi o segundo hino, já foi uma menina que... dali foi seu último hino. Aí foi meu último hino. É mesmo, pastor? Rapaz, foi forte, assim, hein? Forte. Que coisa, né? E é interessante, a gente está percebendo aqui, né, Joel, que a vida do pastor Wagner sempre é uma vida, assim, direcionada, né? Sim, tem sempre uma continuação, né? Parece uma continuação, que uma coisa, né, leva a outra. É incrível isso, né? Que Deus faz. Eu tenho, e a alegria que eu tenho é que eu não me esqueço da minha primeira pregação no ministério. Isso, é mesmo, há 40 e tantos anos atrás. A primeira vez que você pregou foi aonde? Em Pirituba. Foi em Pirituba mesmo. Tinha você 15 gatinhos, e foi pregar. 15 gatinhos pingados lá no culto da manhã. Eu falei, Jesus, hein? Ainda tem 15. Aí eu já tremi. E eu que achava que tinha que pregar para a multidão, vi 15 e tremi. Quando Deus faz, é assim. Porque o pregador o que ministra a palavra, independente do tempo, se ele sobe ao altar com 60 anos de ministério e ele não treme, ele está errado. Está errado. Alguma coisa não está bem. A gente todas as vezes que você sobe ao altar, você sobe para ser a boca do Senhor, é a mesma coisa que o Senhor fazer assim: eu endosso o que você vai falar e assina embaixo. Você imagina a minha responsabilidade. As pessoas que vieram, não vieram para me ouvir. Pois é. Tá? Muitos saíram de casa e disseram: Senhor, é a última oportunidade que eu vou ter na vida de ouvir tua palavra. Dependendo do que eu ouvir nessa noite, eu vou tomar uma atitude na minha vida. Pois e eu não estou sabendo quem é. E estou lá preparando. Daqui a pouco o Senhor vai e muda. Mas Deus, quando muda uma palavra, não é pôr o dedo em cima do verso e falar bobagem. Não. Deus vai te usar na tua experiência de meditação. Porque meditar na palavra é uma coisa impressionante. Há uma ordenança que está lá no Salmo 1. Diz o quê? Medita nesse livro dia e noite. Se Deus disse dia e noite, não é 2, 3, 4, 5 horas que vai resolver o problema. Não. É dia e noite, mas foi Deus que falou. Se Deus falou, nós precisamos dar crédito ao que Deus disse. Para eu pregar hoje, eu tenho no mínimo umas 15 horas para preparar uma pregação. 15 horas, pastor? 15 horas. Olha só. Então a primeira pregação foi sobre... Foi 1 Coríntios 9, 27. 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só. Meu Deus do céu. Começou bem, né? Começou bem. Como diria o povo, na cajadada. Deus já estava avisando, a caminhada vai ser longa, comece certo. Tá certo. Porque não vai pregar para os outros e alguém dizer: mas você não vive o que você está pregando. É. Verdade. Pastor, só uma pergunta aqui. Joel. O senhor, quem te levava para a igreja? Como que o senhor começou a ir para a igreja? Sua mãe já era evangélica desde quando você nasceu? A minha mãe, eu estou dizendo a vocês, olha gente, eu podia escrever um livro. Meu pai disse que era alcoólatra. Muitas vezes eu vi o meu pai entrando, voltando do trabalho para casa, bêbado, e abrindo a porta de casa a pontapé.
Eu tenho na minha memória imagem de minha mãe fazer um prato de comida, inclusive uma que hoje chamam-se de minestrone, né? A gente chama de minestra, que era o quê? Uma sopa de feijão com mandioca, um pedacinho de carne, uma sopa grossa, né? Caldo com feijão, né? Com arroz, é muito gostoso, mas é uma sopa, né? É um arroz feijão em termos de sopa. E meu pai gostava, minha mãe punha sopa e eu lembro que ele pegava o prato e mandava na parede. Meu Deus. E eu tenho a imagem do prato escorrendo, sabe? Olha só. Da comida. Foi uma infância assim, não, né? Meu pai, por causa do evangelho, meu pai nos levou para um bairro chamado Jaraguá, em São Paulo, que era um bairro novo e só tinha um juqueri, casa de loucos, onde os loucos eram internados lá. Só tinha esse manicômio, a casa onde nós morávamos, né, que não era tão perto, mas era, e uma casa de uma senhora sozinha, bem no alto assim da montanha. Então nós morávamos ali. E meu pai ele nos levou ali para não deixar-nos frequentar uma igreja. Olha só. E lá não tínhamos como sair, não tinha condição. Era tudo muito longe, né? Tudo muito longe. E ali era algo que estava começando, no meio do mato. E eu lembro-me que eu tinha um triciclo, não é, 3 rodinhas, que eu andava em volta da casa e alguma coisa me dava medo. E eu estava andando, eu largava o triciclo e vinha correndo para dentro de casa e agarrava minha mãe e dizia: mãe, eu estou com medo que tem alguém aqui. Então eu já sentia a presença do inimigo, né? E um dia, essa senhora desceu lá da casinha dela e veio conversar com a minha mãe e perguntou para minha mãe: o que a senhora, o que fica esse homem em volta da tua casa durante as noites? Não é? Minha mãe falou: que homem? É um homem de branco, fica assim andando em volta. Olha. Minha mãe falou: é o anjo do Senhor que acampa ao redor de nós. Porque tinha dias que a gente estava, quando abria o banheiro, tinha um louco que tinha fugido do juqueri e estava lá. Então meu pai nos levou para um lugar impossível da gente poder servir ao Senhor. Mas teve um dia, e nós orando, teve um dia minha mãe não aguentou e falou: filho, nós vamos para uma vigília. Nós vamos a pé até a estação de trem, era 2, 3 horas ou 4 horas de caminhada. Nós vamos, e teu pai, se quiser me matar, ele que o faça. Mas nós fomos para a vigília. E eu peguei meu pai matando minha mãe 4 vezes. Na última, ele estava na porta da cozinha e minha mãe já sem fôlego, roxa, e ele sufocando minha mãe. E eu saí do quarto, quando eu chego, ele me viu, ele travou. Paralisou. Minha mãe conseguiu sair da mão dele e ele ficou parado no lugar. E uma experiência que ele teve logo depois, voltando do trabalho, alguns bandidos cercaram ele no meio do caminho. E ele conseguiu se desvencilhar para o meio do mato, aí ele falou: eu tenho que mudar daqui. Então Deus prepara tudo para realizar a obra dele naturalmente. Sim. Então meu pai, nós saímos de lá porque o meu pai passou por um momento terrível. Então aí é que nós voltamos. Então a minha mãe me levava para a igreja, a minha mãe me ensinava. Então minha mãe, desde o meu berço, evangélica. O meu pai, ele foi ímpio até o último dia de vida que ele teve. Então eu só tive minha mãe, que era uma mulher que orava aí por volta de 8, 9 horas por dia. Olha só. Uma mulher de oração. Tem um irmão e meu irmão é desviado. O único irmão, é o oposto de mim. É loiro, magro, alto e longe do Senhor. Ele fala para mim que ele escolheu o caminho errado, né? E que eu realmente sou honrado e ele me admira, mas não volta para o Senhor, é muito difícil. Que coisa, né? Mas minha mãe me levava para a igreja, meu querido. Ela que me conduzia, me ensinava na pouca sabedoria. Meu pai era faxineiro, minha mãe lavava roupa de jogadores. Então, foi assim que é a minha infância. Olha só, tá vendo? Presença de Deus, é um privilégio. Privilégio mesmo. Com 8 aninhos eu tive um sonho muito forte, que eu passeava no Jardim do Éden. Olha só. Olha que coisa, o que 8 anos eu vou pensar em Jardim do Éden?
E eu me vi no Jardim do Éden passeando com o Senhor. Não vi o rosto dele, eu via o braço dele segurando, passeando comigo, e o furo do cravo. Olha Também só. não sabia o que era isso. Apesar de estar na igreja, Bonito, 8 aninhos, lindo né? isso aí, né? E aquele Maravilhoso. lugar, eu tenho hoje, até hoje, a sensação dele, a paz. Olha. É algo indescritível, sem falar, só andando comigo, por aquele bosque, por aquele lugar maravilhoso. Então, Experiência, né? Que marca, né? Como o senhor desde falou. criança, o Senhor marcando. Então eu começo a ver que o diabo tentou destruir minha vida desde o nascimento, porque haveria no futuro alguma coisa de Deus Alguma especial. coisa. Aí o senhor passou a adolescência, a juventude, envolvido na igreja, chegando. Quando você chegou no Evangélico de Pinheiros, você tinha quantos anos? 27. 27 anos. Aí você chega e já começa então a tem aquele ano de prova, né? Foi prova, duro. Foi duro. Aí depois você começou Quando eu preguei, na primeira vez, né, que eu disse, logo o pastor, já era na época o pastor Osni da igreja, já me preparou a ordenação ao presbitério. Ao presbitério. Então eu nem passei pelo diaconato. Fui ao presbitério e como presbítero eu era convidado pelas igrejas do ministério para ir pregar. Olha né? só. Aí um dia eu fui convidado para pregar na igreja de Campinas, uma igreja muito rica, de Pinheiros, em Campinas. E quando eu fui lá, naquela noite lá, apareceu uns 4, 5 pastores. Aí o pastor da igreja que tinha me convidado falou: vamos dar as mãos para começar o culto e quem é que vai pregar? Ele me convidou para pregar. Eu sou presbítero, agora tem 4 pastores, eu vou falar eu. Não posso, Senhor. Eu falei: pastor, né, eu estou aqui, o senhor me convidou, quero. Então você prega. Eu falei: ufa. Né, porque eu não queria passar por cima. Não ia passar né? Constrangê-los, né? E ali, quando eu estava pregando como presbítero, ele trouxe uma palavra profética. Naquela noite, Deus colocava o cajado nos meus ombros. Passou o tempo, uns 5, 6 meses, estou num culto na sede em São Paulo, em Pinheiros, sentava lá atrás, porque às sextas-feiras era culto de libertação, onde os presbíteros eram usados. Então, tanto o presbítero era usado para pregar, os pastores juntos, com as mãos estendidas, mas quem saía para orar pelo povo eram os presbíteros, sabe, para a libertação. E naquele culto, o pastor Walter estava pregando, de repente ele para e diz assim: presbítero Wagner, por favor, vem aqui à frente. E eu lá no último, porque tem gente que faz questão de sentar do lado do pastor. Primeiro, lá do pastor, né? Tem. Sempre tem. É favorável. Né? Você estava lá no último, lá no último, eu aprendi com o pastor Osni isso. Sempre viver o que a palavra diz. Quando te convidarem, nunca sente na frente. O pastor Osni, ele foi um mentor seu, né? A gente percebe isso, né? Foi. Te ensinou bastante coisa, coisa, Os anos que eu estive com ele foram maravilhosos. Um homem que me ensinou muito, um homem de caráter, um homem puro, um homem muito duro concernente ao evangelho, muito duro. Né? Eu aprendi muito com ele. Tive um aprendizado, tive uma referência muito forte. Tanto que no meu livro, né, no livro que eu escrevi, que você sabe, eu faço menção a isso sobre ele. Né? Então, tinha oportunidades que eu estava no culto, ele ia passando o culto, chegava na hora do ofertório, um pouquinho antes de pregar, e dizia: prega, presbítero, porque a palavra não está comigo. Na última hora. Olha só. Então, por isso que eu estou dizendo, o servo de Deus tem que sempre se preparar. Você não pode estar pego desprevenido no momento em que Deus sabe. Que ele pode falar com aquele que iria pregar, dizer: não, eu não te dei a minha palavra, eu dei a ele. E ele ter humildade para chegar e dizer: prega você, porque a palavra está com você, não está comigo. É uma atitude de humildade mesmo. E você né? não tremer e dizer: não estou preparado. Olha. Né? Nunca você vai poder dizer isso. Então, o meditar na palavra não é para meditar para pregar, é meditar para aprender. Porque o maior aprendizado é a aplicação da palavra na tua própria vida.
Né? Então aí estava nesse culto, e o pastor Walter fala, pastor, presbítero Wagner, vem à frente. Ele nem sabia da palavra profética de Campinas. E ele fala assim, o Senhor manda te dizer que ele tira o cajado dos teus ombros e coloca na tua mão. Dentro de tantos dias tu serás ungido ao sacerdócio. Olha só. E aí eu vou te contar, né? Com Aí foi dito 30 anos. 30 anos. Então, Você tinha 30 anos na época? 30 anos. Rapaz. E como foi, pastor? Aí é a pergunta. Agora nós vamos para a segunda etapa. Como foi você começar a obra aqui em São José dos Campos? Como que aconteceu? Porque você veio de São Paulo para cá. Como que foi esse negócio? Eu tenho que ir para São José dos Campos. Não, Como que foi? Eu passei por uma luta muito terrível na minha vida, que eu pedi até que o Senhor me levasse. E eu fiquei 5 anos. É duro eu dizer isso. Eu fui pregar numa das congregações de Pinheiros, que era a igreja de São Caetano do Sul. Sim. E quando eu cheguei atrasado, inclusive, olha como as coisas. Você vê, eu não sei, Deus me faz guardar detalhes, né? Eu me perdi em São Caetano. Me perdi. E eu preocupado, meu Deus, já 8h30, o culto começava às 8. Eu era o pregador, era aniversário da igreja. Era um sábado. E eu perdido lá. Aí eu vi 2 rapazes conversando, eu peguei, parei o carro, estava chovendo, parei o carro e fui perguntar para eles. E eram 2 drogados, né? Eu falei, você sabe onde fica, tal. Poxa, o carro, mano, some daqui antes que a gente te apague. Quando ele falou isso, estourou o transformador do poste, começou a cair fogo no carro. Aí eu liguei o carro e fui embora. Falei, Senhor, me leva agora, não vou perguntar para mais ninguém. Eu já vi ameaça aí, eu cheguei na igreja. Não tinha ex e o ex foi o Senhor. Isso foi bom. E aí, eu estou pregando, tem uma senhora, depois fui saber, chamava-se Diaconisa Raquel, uma senhora bem obesa. E eu pregando, ela chorava. Eu pregava, ela chorava. Só que o choro dela me atrapalhava até. Mas eu... Aí ela chega e fala, no final do culto, preciso falar com o senhor. Eu estava com a minha família, chamei, ela falou, não, sozinho. Falei, meu Deus do céu, o que... Entrei num quarto e disse, Deus, o senhor reparou o meu choro? Falei, reparei. Deus mostrou a tua vida daqui a alguns anos. Primeiro, se prepare que você vai ficar sozinho. Querido, eu fiquei depois de 4 anos que ninguém podia ficar com gripe na minha casa, que eu já achava que ia morrer, particularmente a esposa. Meu Deus. Então 4 anos sofrendo. Por quê? Vai ficar sozinho, E Deus me deu 2 visões. A primeira, você estava nessa mesma aí. Você vai ficar sozinho, mas Deus me deu uma visão. Primeiro você estava no púlpito pregando, mas com uma armadura. E eram muitas pedras que eram atiradas contra a tua vida. Olha só. E à medida que as pedras iam chocando, batendo em você, você ia se encurvando atrás do púlpito. E eu, na minha visão, ela disse, eu disse, Senhor, o teu servo vai morrer, vão matar o teu servo. Pedaços de pau, de vidro, atiravam. E o Senhor disse, não, dele eu cuido. A armadura dele é o dobro da espessura normal. Olha só. Fechou a cortina, ela me relatando. Abre-se a cortina de novo, eu de terno no púlpito. E as pessoas da igreja, vindo à frente, eu impondo as mãos, e as pessoas saíam pulando pelo banco, dizendo, eu estou vendo, eu nunca vi isso, agora eu estou vendo. E aí acabou a visão. Ela disse, pastor, vai ter 2 tempos, 2 períodos na tua vida. Uhum. Um período você vai passar, vai ser admirado, mas você vai ficar sozinho por um acontecimento e vão te apedrejar, vão te julgar e você vai ficar sozinho. E eu vivi isso numa fazenda solitário por 2 anos, apesar de 5 sozinho mesmo, porque passei por uma destruição do casamento, né? E aí eu chorava, dizia, Senhor, o mal que tanto eu temia me aconteceu, porque o que me resta continuar vivendo? Eu tinha
um cavalo, né, uma égua chamava Morena, é aquele cavalo que equilibra bêbado. Ele é tão manso que ele vê até o lado que o bêbado está em cima, vai cair, ele vai ajeitando o bêbado em cima. Então, uma égua, meu Deus. e eu pulei dela, fui no eucaliptal, eu saí, deitei de bruços e pedi para o Senhor me levar. E eu comecei a falar alto. Eu cuidava de uma fazenda de 200 alqueires. Olha, eu fui lá para o meio do eucalipto. E eu falando, o Senhor disse, fala baixo, eu estou do teu lado. Olha. Sussurra com o teu coração que eu estou te ouvindo. Glória a Deus. Passei. Aí, o que eu fiz? Me isolei por 2 anos. Né? Aí voltei. Quando eu voltei, eu estava na igreja de Pirituba, do pastor Osni. E quem justamente tinha todas as barreiras para não querer me ver mais era o pastor Osni, porque ele acompanhou minha vida toda. Sim. E agora eu estou sozinho, sem família. Aí um dia eu não aguentei sair da fazenda, peguei um carro para ir para o Brooklyn, uma outra igreja do ministério. Quando eu me dei conta, eu estava na frente da porta da igreja central em São Paulo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí um presbítero me viu, pastor Wagner, quanto tempo? Eu falei, agora não dá mais para fugir, agora tem que entrar. Entrei, sentei no último banco, porque afinal de contas eu estava me sentindo um nojo. Não é? Pastor Walter sai lá do púlpito, vem e fala, é uma honra te ter aqui. Eu falei, a honra é minha. Comecei a chorar, ele não falou mais nada, voltou para o púlpito. Aí eu falei, depois, fazem 2 anos que eu não vejo os meus pastores, né? Até diáconos meus, presbíteros, né? Pastor Wagner, você aqui. E eu falei, depois do culto eu vou cumprimentá-los. Quando eu pensei isso, chega atrasado no culto quem? Pastor Osni, o homem que não queria me ver. Olha. Falei, agora entortou agora tudo. É hoje que eu apanho. É hoje me matam, né? Hoje. Resumindo, ele sobe pelo corredor central para ir embora e eu desço pelo lateral. Aí eu estou abraçado com um dos pastores, muito querido meu, bate no meu ombro assim, ele. Gente, eu tremi. Ele falou, posso dar um abraço? Olha só. Eu falei, pode. Quando ele me abraçou, eu molhei toda a lateral do terno dele, de tanto chorar. Ele disse, eu preciso falar com você urgente. Eu falei, a hora o senhor quiser, depois do abraço, eu vou o quê? E eu vim, eu morava em Cabreúva, né, numa fazenda, vim pra cá, encontrei-me com ele, ele disse assim, Deus me deu uma visão, e foi a seguinte, eu dormi, e comecei a sentir uma dor terrível, ele contando. E eu doía, eu comecei a gritar de dor. O impressionante é que ele estava no sonho, mas a esposa dele, que estava deitada do lado, via ele gemer. Olha. E tentava acordar ele, e ele se encolhia. Ele gemia, se encolhia, e no sonho, né, na visão, ele sentia a dor. E Deus disse para ele, eu vou te fazer sentir 10% da dor que o meu servo, que você não quer ver, está sentindo. Você vai sentir 10% da dor dele. Já sofreu bastante, né? Você veja, nossa, né? E ele, aí, busca o meu servo, peça perdão, porque ele é meu. Então foi quando ele me abraçou, e ali pediu perdão, e depois falou, o que você for fazer da tua vida, sou eu que vou fazer. Olha só. E fez tudo. Então, eu sou marcado por provas muito difíceis, né? Sim. Eu muitas vezes vou orar, eu choro de gratidão, oh meu Deus. Né? E hoje, tudo que um pastor que, você vê, fui para a televisão, estive na TV Band, quase 8 anos, 7 anos e 8 meses. Programa Palavra Erudita. Programa Palavra Erudita. Preso se convertendo. Eu tenho hoje dentro da igreja um diácono que é um ex-assassino. E ele estava dentro da prisão. E viu o programa. Entendeu? E nunca ia sair de lá, de repente entra um juiz e fala que ele está livre por uma pena em liberdade. E como foi? Aí esse foi o primeiro período. O segundo, aí como foi essa história do irmão vir aqui em São José? Isso que eu quero saber.
Você estava lá em São Paulo, já estava restaurando, né? Aí veio um pastor e falou para mim assim: Pastor Wagner, eu fazia 2 anos que eu tinha ficado quietinho no meu canto. Uhum. Chega de como é que é? De rede e água de coco. Chega. Agora você tem que voltar. E aí ele me trouxe aqui, em São José, num culto, no hotel. Hoje é o Hotel Daim. E era o antigo... Não, até antes. Eldorado. Era Hotel Eldorado. Lembro. Né? Aí as redes foram comprando e chegou hoje no Daim. E tinha um culto lá. E ele me trouxe para pregar. Só que era um negócio, rapaz, era tanto hino, tanto cântico, tanta manifestação, que depois aquela história, olha, falta 5 minutos para terminar, vamos ouvir a palavra. Ai, meu Deus. Eu, por amar a palavra, eu nunca aceitei isso. Aí eu fui pregar, eu disse: irmãos, os irmãos já estão satisfeitos com tudo que foi feito, então Deus abençoe os amados, o Senhor possa falar profundamente ao coração de vocês, fiquem com Deus. Nossa, esse homem ficou uma fera. Eu falei para ele: enquanto o senhor não colocar e não der a palavra devida honra, o senhor não vai caminhar. Eu jamais ia pregar 5 minutos, quando o senhor usou 2h30 para profecias, para manifestações, para tanta coisa, para louvor, e deixar 5 minutos para aquilo que Deus ia falar. Vocês falaram 2h30 e vai falar para Deus falar 5 minutos. Isso é inadmissível. Não, acabou. Aprendeu. Aí fomos embora. Voltei, não preguei. E aí, só que eu voltei outras vezes. No Hotel Urupema. Olha. Nós alugávamos uma sala, porque ele disse que tinha muito povo nessa cidade. Então, gente, se eu for contar tudo... Não vai dar tempo. Não vai dar. E aí começou a obra, mas eu tive um sonho. Então, agora a última parte meu, depois... Não, sem problema. Eu tive um sonho. Num dos dias que eu vim, era nos lares o culto. Você viu, nós íamos conversando, fazem 22 anos que eu... Né? Eu viajei, querido, 5 anos. 500 quilômetros por culto, para vir pregar aqui para 6. Todo domingo? Todo domingo. Todo domingo, Joel. Meu Deus do céu. Vinha e voltava. Eu chegava em casa às 4 da manhã. Nossa. Quando eu não dormia no carro, atravessava a pista, pegava o barranco. Quando eu não atropelava cavalos, atropelava pacas e tantas outras coisas. O carro não quebrava na estrada às 2 da manhã. Nossa. De parar o carro e... Mas o pessoal não dizia para você: pastor, desiste. Então agora é isso daí. Pastor, por que se preocupar com a gente? Por que, pastor? Não é verdade? Tem tantas igrejas aqui. Nessa noite eu tive um sonho. Olha. Porque eu ia voltar, mas uns irmãos não deixaram, viram que eu estava cansado. Pastor, você não vai voltar hoje não, você vai dormir em casa. Irmãos, eu tenho que estar, porque eu chegava às 4 da manhã, às 7 eu estava levantando para cuidar da fazenda. E eram funcionários que você falava 2 coisas que eles não gostavam e se enfiava a faca. Nossa. Peão de fazenda é isso. Né? Então, eu dormi. 3h30 da manhã. O Senhor me deu o sonho. Eu estava num ponto de ônibus São José, não conhecia nada aqui. Eu vi um ônibus Santana, eu nem sabia que existe esse bairro, vazio, o ponto assim. O ônibus veio vazio, ninguém subia no ônibus. Veio outro, acho que o Campo dos Alemães, parece-me que era isso. Eu não sabia, nem na visão eu sabia. Vazio, ninguém subia. Mas veio um ônibus, eu não sei se era centro, qualquer coisa desse tipo, não lembro. Já veio lotado, e todo mundo quis subir nesse ônibus. E eu encostado nesses pontos de 4 colunas ali, né? Eu na última, de trás, olhando, como que observando. E naquele empurra, tinha uma mulher grávida no meio. E na visão do sonho, eles apertaram tanto que essa mulher abortou. Olha. E a criança cai já vestidinha, menininha linda, desse tamanhozinho assim, e cai. E os homens, para subir no ônibus, pisando naquela criança. E eu ouço uma voz: você vai esperar o quê? Estão matando a criança, tira a criança de lá. Aí eu fui, empurrei todo mundo, peguei a criança, por isso que eu digo que era pequenininha, coube na palma da minha mão.
Eu disse, Senhor, ela está morta. O Senhor disse, assopra sobre ela. Eu fiz assim. E ela tossiu. Eu acordei. Deus, o que é isso? Mês de julho, um frio. E eu dormia, essa noite que eu dormi na casa dos irmãos, era uma cama de casal. E eu, por que eu fiz? Senhor, o que é isso? Eu ouvi Deus dizer, sente que eu vou te dizer. Senta. Eu sentei na cama, pus o travesseiro, puxei as cobertas. O Senhor disse a mim assim, essa criança que você viu, que eu te mostrei, é a minha igreja nessa cidade. Ela está sendo pisada pelos homens. Olha só. E eu te trouxe para essa cidade, para que você assopre vida sobre a minha igreja. E a vida que eu quero que você assopre é a minha palavra. Quando o Senhor falou, eu vou te dizer, o lado do colchão afundou. Como se alguém tivesse sentado. E eu ali, com aquele frio. Que coisa, hein? E quando termina essa voz de falar, o colchão volta ao normal. Como que a pessoa tivesse levantado e indo embora. Eu chorei das 3h30 até as 6h30 da manhã, dizendo, eu me rendo, Senhor, para fazer a tua vontade. Assim começou São José. Olha só. Aí o senhor, daí em diante, o senhor decidiu ficar aqui em São José. Vim para fazer os cultos. No primeiro 6 meses tivemos 37 batizandos. Olha só. Foi no buffet Isaura, primeiro lugar que nós alugamos. Depois uma cantina. Depois alugamos a Curva do S, famosa Curva do S. A igreja da Curvinha, a igreja americana, a igreja da Curva. Lá nós corríamos o risco de, antes de entrar na igreja, entrar no céu, porque para atravessar a avenida ali era terrível. Tem gente que tentou entrar na igreja e chegou no céu primeiro. Pois é. Foi atropelado, sabe? Meu Deus. Então, gente, aí foi. Tem histórias, muitas histórias, né, pastor? Aí foi crescendo, da Curva do S, compramos o terreno aqui na Marechal Floriano, que é o primeiro templo, né? Primeiro templo, aqui, né? Construímos a primeira parte, saí da Curva do S com volta de 80 pessoas e construí para 470. Olha. E ali, com 1 ano, não cabia mais ninguém. Rapaz. 400. Aí alugamos o prédio da Igreja Batista lá na Euclides Miragaia. Vocês sabem onde é a Igreja Batista? Ali da Miragaia, aquele templo enorme, bonito, porque a Batista mudou para onde era aquela coisa, na Dutra. Na Dutra, ali. Hoje é a Telha Norte. É a igreja da cidade, né? Mas essa era a primeira igreja batista. O Carlito, né, aluguei dele para 3 anos. Então eu saio de 470 pessoas para um lugar de 750 sentados, que era o templo lá. Só que com 1 ano e meio não cabia mais. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vê uma escola e faz uma proposta para o Carlito de alugar lá, e recusava. Ele falou, pastor Wagner, não fique chateado comigo, nós estamos precisando, então será que você não pode mudar? Nós tínhamos o terreno, eu só tinha construído numa parte dele. Falei, então, isso em outubro de 2001. Eu falei, Deus, nos dá uma condição para nós construirmos, e eu vou construir para 1.300 pessoas. Olha. Em 3 meses nós construímos o templo, 1.300 pessoas, inauguramos, o anterior. O anterior, tá. Inauguramos no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, nós estávamos indo para lá. Sim. Com todo o conforto que tinha lá. Depois vem uma... Pode ir, tem 10 minutos ainda. Tá bom. Quando estávamos lá, aonde nós estamos hoje, era um terreno. Puseram uma faixa. Leilão do Banco do Brasil. Dia 14 de dezembro, Ribeirão Preto. Estou lá na igreja, muito feliz. Vem um dos pastores e diz assim, pastor, estão leiloando. Vamos saber como é que é esse negócio? Falei, rapaz, o que você quer? Sim, quem sabe Deus nos dá esse terreno, não sei o quê. Falei, você é maluco. Vamos, pastor, vamos. Falei, tá bom, vamos saber. Ligamos para o leiloeiro. Escuta, como é que é esse negócio do leilão? O leilão tem um valor mínimo, né? Foi um cliente do banco, não pôde pagar, e o banco recebeu. Então,
vai ser o leilão dia 14 de abril com uma proposta mínima de R$500 mil. Escuta, se a gente tiver interesse, o senhor, eu estou indo para São José para fazer a propaganda na televisão, na rádio do leilão. Mas se vocês tiverem uma carta proposta, eu não faço a propaganda. Eu vou aí, pego a carta e volto para cá com a carta de vocês. Porque a carta é a intenção de compra para nós. Sim. Então, e ele veio. Fomos almoçar com ele. Eu falei, o que nós precisamos fazer? Bom, você faz uma carta, então para não ficar no preço mínimo de R$500 mil, faz uma carta de R$501 mil. E eu levo a carta de vocês. Não fizemos propaganda nenhuma aqui, então praticamente é vocês. E isso o banco tem que receber em 10 anos, não quer à vista. Tem que ser em 10 anos. Financiamento, muito bem. Levou a carta. Vamos ver o que vai dar. Quando chega próximo dezembro, nós tínhamos terminado de construir essa segunda parte do templo anterior nosso. O pastor chega para mim e fala, pastor, estou tão cansado. Eu falei, eu sei, rapaz, você trabalhou nessa obra. O senhor não dá uns 4, 5 dias para eu descansar com a minha família? Eu não tenho dinheiro. Será que a igreja podia dar um hotelzinho para mim e para a gente? Eu falei, nada mais justo. Vai. Então eu vou lá no hotel do leilão, em Ribeirão Preto. Falei, rapaz, vou, pastor, estou sentindo descansar em Ribeirão, tenho família. Então vai. O que ele faz? Ele vai para o hotel e no dia do leilão ele vai assistir o leilão. E ele está lá. Aí o leiloeiro, leiloa isso, leiloa. Terreno na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 570, centro de São José dos Campos. Temos aqui uma carta proposta de R$502 mil. Falei, nós fizemos de 501? Alguém entrou no meio. 502 mil, dou-lhe uma. 502 mil, dou-lhe duas. O pastor está lá. 502.100. O leiloeiro, 502.100, dou-lhe uma. 502.100, dou-lhe duas. 502.100, dou-lhe três. Vendido para a igreja evangélica de Pinheiros. Por R$100. E ele me liga, pastor, compramos terreno por R$100. Um diretor do Banco do Brasil, sem que ninguém soubesse, só ele sabia, ele ia comprar para ele. Olha por 502 mil, nós compramos por 502.100. Falei, 100. Me traz o martelinho do leiloeiro, porque eu vou guardar como troféu. Aí é o templo onde é hoje. E aí começou a construção lá. Começamos a construção, construímos em um ano. Ali são 5.000 metros. 4.850 metros. Olha só. Capacidade para quantas pessoas aproximadamente? Hoje eu construí para 1.000, com poltronas. São 1.000 lugares, pessoas? Né? O pastor Saulo sabe lá, teve lá com a gente, né? Uma igreja bonita, né? Linda demais. Com um templo lindo. Muitos cantores quiseram gravar até, cantores famosos aqui, DVDs com a igreja, porque ficou muito bonito. Muito bonito. Né? Mas assim é São José, passou por ali 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, pastor? Você fez essa contagem? Quase 3.000 pessoas. E abençoando a cidade e o mundo. E as igrejas, porque hoje eu tenho pessoas em todas as igrejas. Todas. Pastores, que eram meus diáconos, sim, que hoje são pastores em denominações. Sim. E as vidas sempre dizem uma coisa, pastor. Pastor Wagner, o que eu sou aqui é o que eu aprendi aí. A palavra que eu aprendi aí é que eu estou trazendo. E eu faço coro a isso, viu? O Saulo, coitadinho, sentou bom tempo. Aí eu fiquei lá, eu vou contar a minha experiência, acho que eu tenho um pouquinho de tempo, tem um tempo aí. A minha história com o pastor Wagner foi o seguinte: eu fui nascido e criado na Assembleia. Aí bateu uma crise em mim, quer saber, eu vou procurar uma igreja, Deus vai me direcionar para uma igreja e tal, né? E eu não sei se o pastor Wagner sabe o que eu vou dizer aqui, mas quando a gente eu saí da igreja, né, para ir procurar um outro ministério para congregar, e eu estava esperando em Deus uma confirmação, porque a gente sai meio perdido, né? Aí, pastor Wagner, o que aconteceu? Na semana, a minha esposa chega para mim e diz assim: Saulo, por que você não abre uma igreja para você? E eu fiquei pensando naquilo, assim, não é possível. Né? Aí chegam na faculdade, meus amigos, né, todos cristãos, né? Saulo, você tem que abrir uma igreja para você. E o meu sogro disse para mim: Saulo, você tem que abrir uma igreja para você. E eu guardei isso no meu coração, mas eu fiquei pensando assim, pastor Wagner, assim, não é isso que Deus quer. Não é isso. Mas considerando a proposta, sabe quando não é isso que você quer? E hoje, eu lembro até hoje, pastor. Quando eu saí da Assembleia,
cheguei na IEP, a gente começou a ir nos cultos, né? Aí depois eu fiquei um mês sem ir. Aí quando eu voltei, né? O meu enteado, Felipe, tinha sofrido um acidente de carro, né? Deus livrou ele poderosamente. A gente foi na IEP, ele quis ir. Vamos lá na Igreja Evangélica de Pinheiros para agradecer, né? A gente foi no culto. No final do culto, a gente foi cumprimentar o pastor Wagner. Até hoje eu lembro disso, pastor Wagner. Não sei se você lembra, não sei. Mas você cumprimentou a minha esposa, você cumprimentou o meu filho, né? Meu filho. E quando você pegou na minha mão, você pegou na minha mão forte. E você olhou para mim com um olho de fogo. Eu senti meu coração queimar. Aí você disse: filho, aquilo que está no seu coração, esquece. Não é isso que Deus quer para você. Fica aqui comigo. Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eu fiquei, pastor, eu tremia tanto que eu não consegui pegar o carro e ir embora para casa. Dei para minha esposa dirigir. Eliana, dirige, porque, né? Aí a gente foi conversar, olha só. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, porque o pastor Wagner, eu sinto muita similaridade com ele, né? Muitas coisas que aconteceram na vida dele, aconteceu na minha também, né? Aí o que aconteceu? Eu fui conversar com o pastor Wagner, né? Pra gente conhecer, tal. O pastor Wagner, quero congregar aqui com o senhor, tal, né? E mostrei a mesma coisa que você fez lá, você fez comigo. Eu cheguei, mandei meu currículo para ele, minha capivara, fui isso, fui aquilo, tal, não sei o que e tal. Aí o pastor Wagner olhou assim para mim: Saulo, senta um pouquinho. Beleza, eu fui sentando. Aí eu conversando com os irmãos, né? O pastor Júnior me ajudou muito nessa caminhada, né? Vou trazer ele aqui também. Eu conversando com os irmãos, Saulo, esse período é 1 ano. Conversando com os irmãos, geralmente é 1 ano. Então beleza, 1 ano dá para aguentar. Aí vai 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Aí nós começamos a fazer um curso de teologia lá, né? E uma das coisas que eu peguei para mim, pastor, eu não sei se é pretensão da minha parte, lógico, eu não vou conseguir fazer isso. Mas uma das coisas que mais me marcou naquelas aulas de teologia é que o senhor chegava e dizia assim: olha, a minha intenção é fazer de vocês melhores do que eu sou. Sempre foi. Você sempre falou isso, né? E não foi uma vez, toda a aula que você dava, você falava isso. E eu sempre dei hermenêutica, porque a interpretação da Bíblia faz parte da minha vida. Né? E a igreja vai passar por problemas piores do que está passando hoje. Se for formar alguém igual eu, vai ter problemas. Então tem que formar alguém melhor do que eu. Preparado, né? Preparar alguém que seja melhor alguém, do que eu, no mínimo, né? Aí o que aconteceu, pastor Wagner? Aí passou 3 anos. Aí o líder dos varões estava saindo, né? Um pastor muito querido também, que me ajudou muito no meu casamento também. A IEP para mim, ô Joel, foi um hospital para mim. Porque eu fui tratado na minha família, eu fui tratado no meu ministério. E eu não fiz nada. Na verdade, eu só ia lá, sentava, ouvia e ia embora para casa. Né? E umas palavras abençoadas, assim, né? Aí foi no tempo que o irmão teve um infarto fulminante. Aí eu fiquei órfão. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer que de repente Deus coloca na minha vida? O pastor Júnior. E me ajudou muito, né? Até hoje me ajuda, né? Uma gratidão a Deus pela vida dele. Aí chegou no 3º ano. 3º ano, o pastor Júnior chega para mim: Marcelo, acho que o pastor Wagner quer dar uma obra para você aqui. Vai se preparando. Eu fui preparando e tal. E no 3º ano eu estava animado. A gente tinha marcado uma reunião. Até hoje eu lembro disso, pastor. Eu fui convidado para ministrar lá em Santa Branca. Eu fui lá em Santa Branca, passei o pedágio, Deus me deu uma visão. E a visão: Saulo, seu tempo lá acabou. Vou te direcionar agora. E Deus me mostrou o meu pastor, na qual eu estou ajudando ele, né, o pastor Noé, cansado, um monte de livro. E eu cheguei para ele assim e disse para Deus: mas eu vou pegar uma obra lá na IEP agora. Tudo que eu queria eu vou fazer agora, né? Aí Deus: não é, isso não é para você. O que eu tenho para você é lá em outro lugar. E a gente obedeceu ao Senhor, conversamos com o pastor Júnior, saímos com a bênção, né? A bênção do pastor Júnior, a sua bênção também.
E assim, a minha gratidão a Deus, porque é o que eu falo para todo mundo. Todo mundo pergunta para mim, Saulo, e a EP? A gente chama de EP, né? É. EP. E aí, EP, como é que é? O que eu falei para você antes de começar o programa, eu falo isso, que foram os 3 melhores anos da minha vida. Amém. Porque eu fui tratada, minha esposa também foi tratada, minha família foi tratada por muitas coisas. Então, essa visão que Deus deu para você naquele dia, ela se faz verdade, ela é verdade. Que existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão mortas. É isso, pastor? mesmo, é isso mesmo. Estão mortas, então a gente precisa de um sopro. Então a igreja IEP, eu percebo muito bem isso, que é uma igreja que dá o sopro. Era a igreja assim, até o pessoal dizia, né, que a igreja era hospedaria, né? É uma hospedagem. É uma hospedagem, eu precisei aprender isso, porque né? quem vai para a igreja, você quer que fique com você. Pois é. Agora, mas só entra gente quebrada. Você pega um templo de 1.300 pessoas, 1.300 quebradinho. E aí quando você fala, agora que eu vou usufruir, cai fora. Cai fora. O Senhor leva embora. Né? É hospedaria. É aquela passagem mesmo. Olha, leva o morto para uma hospedagem. Não é isso? Lá do Bom Samaritano. Bom Samaritano. Mas um detalhe, aonde está a hospedagem? No meio do caminho, para quem sobe ou quem desce. Olha só. Então, para quem sobe, é força. Para quem desce, é renovo, porque deixa a posição de honra, é acometido pelos salteadores, porque descer de Jerusalém para Jericó é quem sai da posição de honra. Porque a posição de honra é de Jericó para Jerusalém. Olha só. É subir. Agora, quem desce, deixou a posição. Agora, vai largar quem? O levita passou de largo, o sacerdote passou de largo, mas alguém pegou esse homem e levou para uma estalagem. E disse para ele o quê? Cuida dele para mim, deu 2 dinheiros. Quando eu voltar, eu te pagarei. Eu tenho essa visão, então eu estou cuidando de muita gente. Quando o Senhor voltar, eu vou vê-los todos restaurados. E uma última questão aqui, pastor, é o seguinte: qual é a mensagem que você dá para todos aqueles que estão iniciando uma vida com Deus, ministerialmente falando, assim, que você pudesse dar uma mensagem, assim, para aqueles que estão ingressando, qual que é a mensagem que você dá? Duas características que eu quero falar aqui em poucos minutos. Primeiro, tenha um coração ensinável. Porque tem muitos que estabelecem um projeto e não deixam Deus mexer. Olha só. Tenha um coração ensinável, reconheça a autoridade e saiba o prazer da submissão. Segundo lugar, deixa Deus conduzir como Ele quer. Amém. Quando o meu coração é ensinável, eu deixo Deus dirigir. Quando eu tenho os meus projetos, eu anulo a direção do Senhor. Então, deixa que as coisas de Deus, como falamos até agora, são naturais, espiritualmente falando. Deixa Deus cuidar. Muitas vezes eu deito com planos, com sonhos para a igreja espetaculares e acordo sem eles. Porque é espetacular para mim, mas não é para o Senhor. E primeiro, não traia o Senhor, porque o dono da igreja é Ele. Olha só. A igreja não é tua noiva, é noiva dele. Noiva dele, olha só. Então, pastor, Deus abençoe você eu sei que é muita coisa. E vai sair o segundo livro, que é o Adultério que não tem perdão. Agora escreveu um livro, né? Escreveu O Dia que Satanás se Arrependeu, parece uma coisa incrível. Olha o nome do livro, O Dia que Satanás se Arrependeu. E se você soubesse que, por causa desse livro, eu fui para o centro cirúrgico com o infarto fulminante, outra hora eu conto isso. Outra hora vai com Sim, temos que chamar ele mais vezes, Saulo. Com certeza, nossa, é uma bênção o pastor Wagner aqui, né? Uma bênção. Agora nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Depois o pastor Wagner vai fazer a oração para a gente, né? Por mim eu ficaria até 2 horas da tarde aqui, né? Mas como nós temos o horário, né? Então vamos falar dos nossos amigos e irmãos que nos ajudam, né? A fazer esse programa, né, Joel? Com muito amor e carinho, né? Graças a Deus tem nos ajudado aí. O nosso primeiro irmão, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro. Alto Socorro Carlos. O caminhão dele está dizendo, só Jesus salva o caminhão dele. Tem um adesivo lá, né? O irmão Carlinhos, né? Alto Socorro Carlos, irmão Carlinhos nos ajuda aí. Deus abençoe, irmão Carlinhos, ó.
O irmão é uma bênção para nós. E esse é um tipo de telefone, Joel, que você tem que ter no seu... Você tem que ter. Tem que ter na sua agenda de contatos, né? De vez em quando os carros dão uma... dá uma carro, de mula, quando né? ele chega numa certa idade, né, pastor? Tem idade própria, né? Vontade própria, né? Não quero, né? Então tá aqui o telefone, é 997 13 3658. 997 13 3658. O nosso segundo patrocinador também tem o ministério. Ministério da Pregação. Só que essa pregação é do prego, né? Martelo e prego, né? Marcenaria Carvalho. Você que está precisando de móveis planejados, comprou um apartamento, comprou uma... montou um escritório, uma loja, né? Precisa de móveis planejados, pagamento facilitado. Sim. 39 anos. 40 anos no mercado. Ó, um ótimo profissional. Marcenaria Carvalho, o nosso irmão, amigo, pastor Daniel. Anota aí o telefone, 98804-2639, 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora também tem um ministério. É o Ministério da Saúde? Ministério da Saúde, porque saúde começa pela boca. Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza Martins. Essa semana eu estive lá. Graças a Deus, ela que trata dos meus dentes e os dentes da minha família. É muito bom a gente ter a nossa saúde, né, Joel? Com certeza. Né? E a gente tem que tratar mesmo nos nossos dentes. Não espere a dor, né? Verdade, tem gente que só vai no dentista quando começa a doer. Não espere, trata antes que é melhor, né? Clínica Odontológica Sorriso 10, o telefone é esse, 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Restauração? Da Restauração, e ele está nos assistindo aí, ó. Um abraço, irmão Cleiton, Deus abençoe a sua vida. ESG Oficina, né? Restauração de carros e motos também. E tem diferença, né? Tem diferença, sabia, pastor, que tem diferença entre carro antigo e carro velho? Tem. Carro velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo nele e pro riba, né? Mandar no ribanceira. Ribanceira. Mas não faça isso com o seu carro. Transforma ele em um carro antigo. Carro antigo é aquele carro. Uma caravana, um Opala. É o bibelô. Isso, bibelô, que a pessoa o carro chega na rua, todo mundo olha. Ninguém encosta, ninguém encosta nele. Tira foto. É um ótimo investimento, o irmão Cleito está aí para te ajudar, ótimos preços, ó. Um irmão muito querido por mim, e ele vai te ajudar, ótimos preços, ele é uma bênção. Então anota aí o telefone do nosso irmão Cleiton. Um abraço, irmão Cleiton, 987 080061, 987-080061. E o nosso último patrocinador é o pastor Oscar, e ele é representante da Multiplus Seguradora. Olha aí, ó. Para todas as ocasiões. Para todas as ocasiões, né? Então, você que quer fazer seguro no seu carro, faça uma cotação com o nosso irmão, pastor Oscar, e eu tenho absoluta certeza, irmãos, que você não vai se arrepender. A Multiplus Seguradora tem preços competitivos, né? Você pode comparar com as outras seguradoras e você vai ver como é uma bênção, né? O nosso irmão Oscar, né? Sim. Então tá aí os nossos patrocinadores, Deus ajude e abençoe a cada um deles, né? Glória a Deus por isso. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão César, né? Pastor Sebastião também, que está nos assistindo também. Deus abençoe a cada um que esteve aqui presente, amém? Quero falar também do meu canal também, meu canal do YouTube também, Ministério Palavra da Cruz Oficial, né? O oficial, lá tem todos os nossos programas, tem as nossas pregações, ministrações. A partir de segunda-feira o nosso pastor Wagner estará lá também no meu canal também, porque nós publicamos os nossos programas lá, né? Sim. Então Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Então, pastor Wagner, ora por nós. Faça essa oração por nós, amém? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Amém, nós que somos honrados. Obrigado pelo carinho, pelo convite, por nos suportarem aí todo esse tempo. Foi uma honra. E eu quero orar para que Deus possa ter a liberdade de direcionar cada um da forma que Ele deseja. Amém. Amado Deus, amado Pai,
nos humilhamos ante a tua presença, ante a tua soberania, a tua autoridade. Eu quero pedir-te, Senhor, em especial, a tua bênção sobre a vida do teu servo, pastor Saulo, os que o auxiliam, sobre esta emissora. Quero pedir-te, Senhor, a tua bênção sobre esses patrocinadores. Mas eu quero também pedir a tua bênção sobre esses que estão nos assistindo nessa manhã. Senhor, tu sabes a angústia e a aflição de cada coração. Os momentos são maus. Senhor, são os momentos onde a esperança tem fenecido, tem sido destruída pela incerteza. Mas em nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos. Renova, Senhor, a alegria do esperar, porque tu és fiel e tu cumpres no teu tempo. Guarde todos esses ouvintes, guarde a cada família. Eu os coloco, Senhor, de uma forma especial no centro da concha das tuas mãos. E os abençoo em gratidão, no nome do Senhor Jesus, para que em tudo o teu nome, unicamente o teu nome, seja glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E todo sábado aqui na TV Shalom nós estamos aqui ao vivo para mostrar para você a praticidade do Evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Um ótimo final de semana. Obrigado, Joel. Eu que agradeço, Saulo. Muito obrigado, pastor Wagner. Deus abençoe em nome de Jesus. E até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos y de verdad exaltamos, príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando